seja... Vocês viram aquele episódio dos 60 Sons? Viralizou na internet, cara, dos 60 Sons, né? Deformadas, curadas. Pois é, Maria falou, pois é. É disso que a gente está falando. A gente tem que desconstruir que masculinidade seja uma coisa que está feliz a mulher. Tá? É isso que a gente nessa oficina vai falar sobre desconstruindo a masculinidade tóxica. Não é possível que tantas mulheres continuem sendo violadas o tempo inteiro e a gente não faça nada. Aí você vai dizer assim, mas por que você não está conversando comigo? Eu só tenho 15 anos. O que eu vou poder fazer? É porque hoje vocês são adultos de amanhã. Vocês são adultos de amanhã. Tanto para violar, como para proteger. E para proteger, a gente não precisa ter poder. Eu podia estar bem com vocês usando um distintivo, bem com o meu mensagem, igual aquele delegado, ou uma carteira vermelha, que eles me dão na hora que eu assino, tá? Sabe a carteira vermelha, aquela insígnia aqui, para você mostrar, você chega a mandar? Mas não é sobre isso que eu vim falar para vocês. Eu vim falar para vocês que uma pessoa sem poder nenhum de autoridade de distintivo, ela pode defender as outras pessoas. Ela pode encarar, ela pode acolher, ela pode ter empatia, e ela pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. E vocês, mesmo com a idade que vocês têm hoje, vocês podem fazer a diferença na vida de muita gente. Daquela amiga que você sabe que sofre uma coisa, daquele amigo que você sabe que está sofrendo violento, e que muitas vezes você está rindo junto com a pessoa, embora você não confie. Porque você ri. Você está devendo. Então, gente, a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. Não tem sentido a gente existir para não fazer diferença. E vocês podem fazer a diferença em muitas pessoas. E é por isso que a gente tem que conversar sobre isso com vocês. Tá bom? Obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham, você pode ligar com a gente. E a gente vai só conversar. É uma roda de conversa. Eu só fiz a apresentação do projeto de proteção, porque ele é um projeto que fala do enfrentamento à violência sexual com crianças e adolescentes no Marajó. Por que a gente tem que falar do Marajó? Marajó foi alvo de muita violência, vocês sabem disso? Violência nas redes sociais, tem história de vocês. Vocês gostam de ser magoadas? Não? Não? Gostam? Vocês gostam de viver aqui? Não, ok. Porque não tem nada aqui. É exatamente sobre isso que o projeto vem falar. Vocês sabem por que um dos motivos do Marajó tem muita violência sexual na mulher? Porque não tem uma rede estruturada aqui. Não tem uma rede para atender essa menina que foi violada. E principalmente distante. Você vê que se você é vítima de uma violência lá para Belém, para fazer visão judicial, você não tem um acolhimento na casa de uma família acolhedora, que é o programa de serviço, para você sair da casa que você está sofrendo violência, você não tem um conselho tutelar bem estruturado, vocês não têm um fluxo da rede da estrutura protegida para proteger vocês. Então, um dos problemas do nosso Marajó, infelizmente, é o isolamento geográfico. As grandes distâncias fazem com que o serviço público, que é a política pública, chegue aqui na ponta para vocês. E vocês possam dizer assim, a gente tem uma escola muito legal, não está devendo nada da escola nenhuma, da gente. Eu tenho uma saúde legal, se eu adoecer, eu sei que aquilo não é possível, eu vou encontrar o tratamento. Então, é sobre isso. Tudo isso também é violência, né? A violência é institucional. Tá? E quando a gente fala desse isolamento geográfico, que eu falei para a gente vítima, porque eu não sei se vocês sabem, tá? Não filme isso. O Marajó foi vítima de violência. Quando algumas pessoas foram para as redes sociais e fizeram afirmações como essa que eu vou fazer, e por favor, eu te amo entender os vídeos. Onde disseram assim, no Marajó se tiram os dentes das crianças para que possa se fazer melhor sexo oral. Para que a criança faça sexo oral no adulto, se retira os dentes delas para ficar mais fácil fazer sexo oral. Você já viu isso? Já? Aonde? No Marajó? Não, você viu o vídeo. É isso? Esse vídeo circulou nas redes. Circulou também, viralizou mundo afora. Muitas pessoas do mundo hoje, quando veem o Marajó, às vezes elas não estão pensando que elas vão conhecer essa maravilha que são os nossos filhos, que são aquelas praias, que são as praias, por exemplo.
Tem praia. Não, pois é. Mas tem vezes mas, enfim, em vez da pessoa lembrar vocês sabiam que nós somos um território de povos tradicionais? Nós somos considerados povos tradicionais? Porque nós vivemos aqui as margens dos rios. Então, nós deveríamos ter uma política diferenciada para a gente. E as pessoas, gente, tem milhões de seguidores foram para as redes sociais para falar coisas desse tipo. Não é verdade. E fala assim, no Marajó, vende-se uma criança por um pacote de bolacha. Se você entrar numa casa do Marajó, você pega o pai da criança por 2 litros de cachaça. Isso eu não falo com vocês, eu não estou inventando na minha cabeça. Eu estou falando textuais dos que circularam. Associando aqui o arquipélago do Marajó a um local de muita violência contra crescente. Aí você concluiu tradutores, isso é verdade? Sim. Tem muita violência contra essa crescente. Infelizmente, a maioria não é certificada. Tá? Tem. Agora, nós somos muito mais violadores do que as outras partes do Brasil? Não. As estatísticas de violência do Marajó é compatível com as estatísticas de violência de Rondônia, do Mato Grosso. Então, quando alguém falar isso para vocês, sabe como dizer isso. São estatísticas compatíveis. E dentro da proporção da violência que tem acontecido dentro do Marajó em relação ao Estado do Pará, nós também somos, o Marajó também somos representados. Então, assim, a violência, há casos muito graves, principalmente questão coletiva dentro da família. Há aquela questão das meninas que vão para a balsa, em alguns locais onde tem a balsa, para poder ser explorada sexualmente. A menina se deixa explorar sexualmente em troca de algum favor, em troca de alguma coisa. Existe isso, existe. Mas isso aqui não é uma violência. Isso aqui é uma tutela de pessoas boas, de pessoas que também protegem. E vocês, que a gente está fazendo essa conversa, mostrar para vocês que vocês são a gente de proteção. Uns dos outros, das pessoas que vocês conhecem, das pessoas que vocês gostam. Mas a gente só consegue ser forte de verdade quando a gente tem informação. Eu só cheguei no meu carro porque eu estudei muito. Eu tive que assimilar muita informação. E ainda hoje eu faço a especialização, eu faço mestrado, ainda hoje eu continuo na cadeira de aluno, igual seja. Estamos com muita vontade nessa vida. Até nossa doação, eu continuo estudando. E informação comigo. Eu preciso que vocês saibam, nós vamos entregar material para vocês depois, saber distinguir cada tipo de violência, saber como acolher a pessoa que sofreu da violência, quais são as consequências da pessoa que sofreu da violência. Nós vamos distribuir isso para vocês aqui no projeto. E eu peço que vocês, quando tiverem tempinho, ou no dia que vocês acharem que precisam, vocês leiam. A gente vai entregar um preço para vocês também vão ter. Vai ter um tempo onde vocês podem acessar na nossa página do Wikipedia, a hora que quiserem ler. Gente, a nossa mensagem aqui é questão. Todos nós somos protetores. A gente vai falar sobre isso? Obrigada. Vocês viram tudo que a gente vai falar, né? Então, para que a gente possa falar que a gente deve falar, que a gente deseja falar, a gente tem que se sentir no ambiente seguro. Não é mesmo? O que é um ambiente seguro? Para vocês poderem relatar. Eu vou fazer tudo, mas eu quero, eu poder fazer esse relato, eu preciso me sentir no ambiente seguro. O que esse ambiente precisa ter? O que vocês precisam fazer para que eu possa e vocês possam se sentir no ambiente seguro para que a gente possa falar? Eu vou mudar a metodologia porque tem muitos alunos na realidade. A metodologia que eu havia escolhido era para todos falarem, tem muito adolescente. Não vai dar para todo mundo falar. Então, eu vou ajudar. Para que eu possa falar alguma coisa aqui, qualquer um que possa falar alguma coisa aqui, a gente tem que saber que esse ambiente significa que o que a gente falar aqui não vai ser. E o que a gente falar aqui não vai ser usado depois contra a gente, afora, ou até mesmo na sala de aula. Entendeu? Porque o que a gente vai falar aqui é muito sério. Talvez a gente
pede alguma coisa, assim, sabe, que a gente não pôde. Rede de apoio. Coisas que a gente não pôde falar para ninguém, porque ninguém até então teve condições de nos convencer que poderia nos ouvir. E eu queria que aqui a gente construísse mais ou menos, ou começasse a construir essa rede de apoio entre nós, entre vocês. Tá? Então, esse aqui vai ser, a gente precisa decidir, eu tenho que ter certeza que a gente falar aqui, e a gente respeitar o momento de cada um que desejar falar. Tem que respeitar o que estiver falando. O que é respeitar, gente? Olha só. Às vezes a gente está falando algo que nos dói e os colegas riem. Só que aquilo que está muito importante a gente é se reprimir para as coisas. Fique envergonhado. Por quê? Porque sente que não está sendo o quê? Acolhido. Quantas vezes o professor perguntou algo e você queria responder e não respondeu? E por que não respondeu? Aí se eu errar, e se os meus colegas me criticarem, e se os meus colegas rirem de mim? Entenderam? Então é isso. E respeito é, o que for falado vai ser ouvido de forma respeitosa. Tá? Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, não fala. Ninguém é obrigado a falar. Tá bom? Esse aqui vai ser o nosso objeto da fala. Então, eu vou passar. A partir do momento que eu passo, vai ter uma bolinha aqui que a colega trouxe. Eu vou passar para a primeira pessoa corajosa que quiser falar. Né? Esse objeto, esse bonequinho da fala, objeto da fala, e essa bolinha. E a pessoa que falar, ela pega e joga a bola para alguém que ela acha que precisa falar. Se esse alguém quiser falar, ele não é obrigado, só porque ele está com o objeto da fala, com a bolinha. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele joga a bola para o outro e faz o objeto de fala para o outro. Entendeu? A gente, então, pode fechar esse acordo aqui. Eu posso falar coisas da minha intimidade para vocês e saber que isso não vai sair daqui. Vocês podem falar coisas da intimidade de vocês e saber que isso não vai sair daqui. Ninguém vai usar isso contra o colega que tem que falar. Podemos fazer esse acordo? Podemos fazer esse acordo? Sim. Então, vamos lá. Se podemos fazer esse acordo... Podemos fazer esse acordo? Tá? Então, olha. Daqui o objeto na fala, qual vai ser a temática que vai ser abordada, né? Ouçam bem. Vozes que protegem. Vozes que protegem. Quem pode me dizer o que acha que sejam vozes? Quem gostaria de pegar esse objeto da fala e iniciar o nosso diálogo? Olha, ele tá. Hein? E aí? Se eu iniciar, alguém pega? Se eu iniciar, alguém pega? Hein? Olha só, quando eu estava, eu acho que era na terceira série, tinha uma história de dentista. Vai entender? História de dentista. Terceira série. Quantos anos a gente tem? Quantos anos a gente tem? 7? Hã? 8. Olha só, eu era uma menina de 8 anos, da terceira série, de escola adventista. Vocês sabem, né? Escola adventista. Aí, no dia dessa história da gente, não sei se vocês fazem isso, mas a gente brincar de se esconder. A gente se esconde, alguém vai ter que. A mãe vai ter que nos achar, aí a gente vai, mata, passa muito para bater. Não sei se vocês ainda bem com isso, mas eu brincava muito. Com as crianças da minha época. E nós estávamos brincando, as crianças da terceira série e os mais velhos, já tipo, da 7ª
série, oitava série, se meteram lá na nossa turma para brincar. Eram mais ou menos 3 meninos. Ninguém teve coragem de dizer para eles que não poderiam brincar, porque eles eram os mais velhos. Então, os mais velhos sempre são respeitados, sabe? Porque são os mais velhos, eles estão lá. E quando a gente está na terceira, eles já estão na sétima série. E nessa brincadeira de esconde, um dos mais velhos ficou atrás de mim e fez algo que não deveria fazer. E fez algo que não deveria fazer. Eu senti, fiquei envergonhada, como se eu fosse a culpada. E o meu irmão veio me explicar. Meu irmão me explicar. E esse rapaz ficou usando isso para intimidar durante o ano todo. Ele chegava perto de mim e dizia: lembra da nossa brincadeira de esconde-esconde? Eu ficava apavorada com ele. Que ele falasse algo, mas ele ia falar algo que iria denegrir a minha imagem? Seria contra a imagem dele, correto? Mas eu me senti como se eu tivesse errado. E ele sabia disso. E ele usava isso. Para quem eu falei? Qual foi a voz? Voz que protege, né? Qual foi a voz que protege que eu pude procurar para falar o que tinha acontecido? Porque era algo que eu achava que a culpa era minha. E o menino estava me ameaçando. Foi o meu irmão. Era uma anjo que apareceu conosco. Eu não consegui falar da minha mãe. E não consegui falar do meu pai. Porque se eu falasse para ou para minha mãe ou para o meu pai, eles iam dizer que a culpa era minha. Entenderam? Então, eu posso dizer que eu tive uma voz que protege, que era um aninho só mais velho. E foi o meu irmão mais velho. E que me protegeu outra vez quando eu tinha uns 4 anos, passando os caras no carro e oferecendo bombom. E eu saí correndo para pegar o bombom, meu irmão me puxou e disse: não! Não vai. Um ano mais velho. Os caras com certeza, eles não queriam me dar bombom. Sabe-se lá o que eles queriam fazer comigo. Eu, uma criança de 4 anos de idade. Quem me protegeu? Meu irmão. Interessante que a gente vai entrar na masculinidade positiva. Quem diria, meu irmão mais velho, 1 ano mais velho que eu, foi a voz que mais me protegeu durante a minha vida. E para vocês? Quem é a voz que protege? 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 Vocês não têm uma voz que protege? Se não tiver, ele não tem. Pode! Só para responder a Não, para. Me protege, por que você diz que essa voz me protege? porque se eu tiver falar algo, eles sempre estão abertos a conversar comigo. Então, qualquer coisa, eu sempre corro para eles. Eles sempre me protegem e o meu irmão também. E os pais, e tudo. E para quem tu passaria isso? Mas vocês são muito envergonhados. Gente, aqui não tem certo nem errado. Então vamos lá. E alguém sabe falar alguma coisa sobre masculinidade positiva? Meninos,
seria uma masculinidade positiva? Eu acho que a atitude do meu irmão comigo foi uma masculinidade positiva. Meu irmão mais velho. Outra coisa, meu irmão mais velho nunca se aproximou de uma menina, mesmo quando ele estava de uma forma delicada. Nunca. Ele sempre respeitou as poucas namoradas que ele teve. Respeitou de que maneira? Compartilhando com elas tudo que deveria ser compartilhado. Do trabalho da casa, dos cuidados da casa, a manutenção da casa, quando precisava de apoio. Meu irmão mais velho chorava, né? Chorava. E aí, para você? Os meninos, o que seria uma masculinidade positiva? E o que seria uma negativa? A promotora falou. Quantos de vocês já ouviram? Ei, homem não chora. Ei, não tem ele agora um negócio aí que passou. Como é quando viraliza na internet? Que eram os amigos, ligavam os amigos. E diziam, oi, tudo bem? Como é que você tá? O amigo fala, é isso. Não fazia diferença. Vocês viram isso? Isso quis demonstrar pra gente o quê? Carinho, mas que os meninos não estão acostumados com essa forma de receber carinho. Não é isso? Ei, o que está acontecendo contigo? Então, isso é um exemplo de quê? Masculinidade de quê? As meninas pegam uma no cabelo da outra, fazem carinho, deitam juntas, conversam. E os meninos? Se cumprimentam? Tipo, eu sou um menino de cumprimento. E se eu fizesse tudo para vocês? E se eu fizesse cumprimentar assim? Já aconteceu com um colega seu te dar um beijo, um abraço? Até que eu não saudade. Por que homens não podem demonstrar carinho por outro? Carinho é bom? É amigo. Carinho é amigo. Por quê? Porque tem gente que vai mostrar como diferente. Tem pessoas que gostam de escando, movendo, marinando. Olha, e foi que a gente acordou. Que era para respeitar para nós todos acordamos. Quem mais gostaria de falar? Ai, gente, não parece. Sabe aquela sala de aula que eu queria do Zé? Vou escolher, aí a gente ganhou não. Vou escolher, não, mas eu posso escolher, porque vocês têm a liberdade de não falar. A gente fez esse amor. E aí? Não seria legal pensar? Quem é a voz da família de cada um de vocês? A voz que mais fala? A colega já falou, os pais e o irmão. A minha, eu falei do irmão mais velho. De vocês, quem seria a voz mais?
Ah? Ela disse, você sabe, aconteça o que acontecer com vocês, você vai conseguir. Legal. Aí, quem mais? Pode ser só a família, sabe? Só então, na família de casa, né? A namorada. E aí, quem mais? Hoje tem a namorada. Isso aí, mano. Parece que tá quente. Olha só, namorada, a mãe e a irmã, os pais, o irmão, aqui a mãe, né? Mãe, pronto. Namorada. Mãe e avó, presta atenção, vocês estão prestando atenção? Mãe e avó. Avó e o primo. Mãe e primo. Opa, namorado, amiga, pai, mãe, irmã. Eu mais já foi isso. Mãe, amiga, namorada e pai. Pai, mãe e amiga. E aí, o que vocês perceberam? O que vocês perceberam? Ah? O quê? Pois é, mas é isso. Então vocês viram que a rede de apoio pode estar a voz que acolhe, a voz que protege, pode estar dentro de casa, mas pode estar também aonde? Pode estar. Né? A gente viu que o pai pode ser essa voz que apoia. Eu acho legal quando é a voz que apoia. Eu acho que quando o pai é a voz que apoia, a gente pode colocar esse pai dentro da categoria de masculinidade tóxica ou masculinidade positiva. O que vocês acham? Esse pai que a gente pode contar com ele, pode falar tudo que a gente deseja falar, trocar os nossos, se tiver problema, falar com ele, contar com o apoio dele. Esse pai é o que pra gente? Que tipo de masculinidade ele expressa para a gente ao pensar com ele? Já pensou uma filha falar com o pai sobre se alguém mexeu com ela sexualmente? Poder falar isso com o pai? Então, o pai que acolhe, que ouve, que protege, este pai está em qual dessas categorias aí? Da masculinidade tóxica ou da masculinidade positiva? E vocês? Vocês acolhem as outras pessoas? Vocês são vozes que protegem? Alguém aqui já acolheu alguém, sabe? Compartilha com a gente. Como é acolher alguém? Como é acolher alguém?
é uma forma de carinho muito grande. Porque eu tenho uma vizinha que, para mim, ela não é vizinha. Ela é praticamente minha irmã, considerada como outra mãe. Porque eu também já passei por vários problemas, e ela também. E no momento que eu mais precisei, ela estava comigo. E agora ela também estava passando por um momento difícil, e eu estava ali com ela. Então, para mim, isso é uma forma de amor pela outra pessoa. E também, vai ter meninas que, de vez em quando, a gente briga, mas a gente está junto. Então, vocês podem contar uma coisa ou outra, né? Posso falar? Pode. Assim, você falou sobre o pai acolher. Quando eu tenho filho, quando eu descobri minha gravidez, meu pai sempre foi bravo, nunca foi dar carinho pra gente, também sempre foi muito difícil. Sempre teve lá pra proteger, mas nunca, ai, pai, tá dando carinho, essas coisas, mas minha mãe. E eu lembro que eu descobri minha gravidez, aí eu pensei que o papai me dava. Eu falei assim, meu Deus, para que sair de casa, o que eu vou fazer? A gente fica aqui na frente, a gente nunca passou por isso, né? Aí eu lembro que falaram para ele, minha tia, eu tinha falado com minha tia, justamente, eu tenho uma relação muito aberta com meu pai. Só que por medo, eu nunca contei para ele sobre minha gravidez, né? Foram 10 dias muito difíceis. Aí minha tia ligou para minha mãe falando, como eu sempre fui amiga da minha mãe, ela contou para meu pai, a gente sentou numa mesa, e eu pensei que o papai falava coisa absurda para mim, só que ele sentou comigo, conversou, disse que ia comigo, tudo e várias coisas. E ai, eu vou chorar. Aí ele falou que ia estar comigo, que não quer me abandonar, porque eu pensaria isso, eu nunca me deu motivo para pensar nisso. Às vezes a gente pensa, né, que os nossos pais fazem tal coisa pra gente, mas eles não fazem, eles nos apoiam. Eu sempre fui de acolher também, eu espero muito que me apoie. Eu sempre, nunca fui uma pessoa de, vou fazer isso com a pessoa para ela resolver me devolver de volta, me dar algo de troca. Eu nunca espero isso da pessoa. Eu sempre apoio, tanto minhas amigas, meu namorado, minha família, mas não esperando algo de troca, entendeu? Porque eu sei que tudo que a gente faz volta pra gente. Tudo que eu planto hoje, eu sei que eu vou colher amanhã. Entenderam assim, como é que a gente pode compreender a fala da colega com relação à expectativa que ela estava com relação ao pai, o medo de falar, quando ela se propôs a falar, o pai reagiu de forma completamente diferente daquela que ela imaginava que ele iria reagir. Como é que vocês entendem esse processo, esse momento? Como é que você? Posso falar aqui? Eu acho que os nossos pais, os nossos meninos, os nossos homens aprendem com a gente. Meninas, eu acho que eles podem aprender com a gente, meninas. E por que eu acho que eles podem e devem? Porque eles foram criados nessa cultura do machismo forte. Não chora, mostra que tu é macho, dá em cima das meninas. Não é luta, não é comida, não é uma casa. Quando nosso irmão sempre ficou o quê em casa? Sentado, tem que ajudar a mãe. Então, eu já levei essas questões para minha terapeuta. E ela disse, sua mamãe? E ela disse assim, tu já pensaste que nós também temos que ter uma posição pedagógica? Pedagógica, porque é uma cultura muito forte para eles. Eu acho que talvez por isso que eles estão tão agora assim, fora, sem saber o que fazer, não tá. Ou então fazendo coisas que não deveriam fazer, exacerbando isso que é nosso. Talvez porque eles estão lidando com um contexto em que eles vão ter que rever os valores deles. Vocês estão entendendo?
E aí? Eu posso ler uma história de um garoto que participou de uma roda de conversa com a gente, escreveu. Ele escreveu um textinho para a gente. Ele era, não vou dizer ninguém. A gente já fazia na roda, isso já tem alguns anos atrás, muitos anos e a gente fazia muita roda de conversa com adolescentes. E um deles, uma vez, escreveu uma história que hoje a gente até usa quando a gente fala sobre masculinidade positiva, né? Independência da masculinidade. É assim, a gente fez uma conversa, aí depois a gente lançou tipo um concurso. Escreva uma história que possa representar a masculinidade tóxica e a masculinidade positiva. Tá? E aí, na época, a gente dava um prêmio e tal, né? A gente conseguia uns prêmios e dava para os alunos que tivessem a redação selecionada. Aí ele escreveu essa história aqui, para vocês. É uma história curta, tá? Mas ela foi escrita por uma pessoa como vocês, que estava aqui participando de uma roda. O nome dessa história é A Lei do Espelho. Lucas tinha 15 anos e era um adolescente como tantos outros. Jogava futebol, tirava boas notas, ia aula com os amigos no intervalo e postava fotos sorrindo com a galera. Mas dentro de casa, e principalmente dentro de cima, havia um silêncio pesado e ninguém parecia notar. Desde pequeno, Lucas ouvia frases como "homem não chora", "engole o choro", "seja fogo". Seu pai, um pouco severo, repetia essas palavras com um. E Lucas tentava seguir, dia após dia, a imagem de um homem forte, invulnerável, que lhe foi ensinado. Mas tudo começou a mudar numa tarde de quinta-feira. Rafael, seu melhor amigo desde o 6º ano, sumiu da escola fazendo curso. Alguns colegas diziam que ele estava em crise, deprimido, doido. Riam, zombavam, e Lucas, por fora, apenas dava um meio sorriso. Mas por dentro, aquilo estava machucando ele. Então ele decidiu, ele pegou um ônibus e ele foi até a casa do Rafael. A mãe do amigo, Rafael, o recebeu com olhos cansados. Ela disse assim: ele está no quarto. Não fala muito com ninguém, mas talvez para acontecer. Lucas entrou e encontrou Rafael deitado, olhando para o teto. E aí, disse Lucas, sem saber como conversar com ele. Rafael não respondeu. Lucas puxou uma cadeira e se sentou. O silêncio ficou ali pesado, até que Lucas respirou como um falou. Eu sei que todo mundo espera que a gente esteja sempre bem, forte, mas eu também fico mal. Às vezes eu me sinto perdido, sem saber o que fazer. Só que ninguém percebe, porque eu escondo mesmo. Rafael virou o rosto devagar, já com os olhos cheios de lágrimas. Eu estou cansado. Cansado de fingir que está tudo bem, de guardar o seu. E ali no quarto, os 2 adolescentes choraram. Sem vergonha. Sem boca. Nos dias seguintes, Lucas escreveu um texto e postou em sua rede social. O texto diz assim: a gente aprendeu errado com esse homem. Homem de verdade cuida dos amigos. Escuta, chora, sente medo, pede ajuda. Ser homem não é esconder a dor, é ter coragem de enfrentar. Lucas não virou nenhum herói nem uma celebridade. Nem o vídeo dele viralizou na internet. Mas ele deu um exemplo. Um garoto comum que entendeu que masculinidade não tem a ver com doença, mas com empatia, com respeito, com coragem de ser uma pessoa real. Aos poucos, Lucas foi percebendo que a masculinidade que lhe ensinaram não apenas o afastava das suas emoções, mas também moldava de forma errada a maneira como muitos meninos tratavam as meninas. Na escola, Lucas começou a notar situações que antes pareciam normais, mas que agora o incomodavam profundamente. Comentários sobre o corpo das famílias, piadas em casa, cantadas agressivas,
agressiva no corredor. Tudo isso era tratado como brincadeira de um. Um dia, durante o intervalo, Lucas viu dois colegas cercando uma menina chamada Emily, que era uma aluna nova na escola, e que faziam perguntas para ela invasivas. E rindo do jeito como ela andava. O Lucas não ficou em silêncio. Ele contou para a gente que ele chegou e disse assim: ei, isso não é engraçado. Estava parado. Qual é, cara? A defender ela por que disse Paulo. Porque eu sei. Vocês se acham muito homens, mas não têm coragem de respeitar uma garota. Amanda era o nome da garota. Ela agradeceu um olhar tímido. Amanda era amiga de ele. E Lucas sentiu que naquele momento tinha feito muito mais do que só intervir. Tinha mostrado aos outros o que significava ser um homem de verdade. Na semana seguinte, na aula de projetos sociais, Lucas sugeriu criar um grupo chamado Debate sobre Respeito, Igualdade e Convivência Saudável. O grupo ganhou o nome de Somos Todos Responsáveis. Ele montou esse grupo lá na escola, né? E logo vários alunos e alunos começaram a participar. Lá eles falavam sobre machismo, sobre empatia, sobre pressão estética. Mulher conhece bem isso, né? Pressão estética. Assédio e escutativa. Meninas finalmente sentiam que podiam se expressar sem medo no grupo de todos. E meninos começaram também a desconstruir algumas ideias que eles traziam desde a infância. Lucas continuou sendo o mesmo garoto que gostava de futebol e videogame, mas ele agora também sentia ser forte. Era, acima de tudo, saber ouvir, proteger sem dominar e respeitar todas as pessoas, especialmente as mulheres, como seres iguais. E naquele espelho, onde antes ele via a imagem só de um garoto, tentando parecer grão, agora ele enxergava alguém que tinha escolhido ser melhor, todos os dias. Esse foi um relato compartilhado, já tem alguns anos, hoje é um homem, já está maior, de idade, né, já não é mais um adolescente, mas ele deu um exemplo muito bacana. E ele falou assim, da escola dele, né, de adolescente, e eles tinham uma página na época, já tem alguns anos, não era Instagram, acho que era Facebook. E eles compartilhavam, eles faziam essas trocas. Não sei se vocês conseguiram perceber certas coisas aqui nesse caso, né? Como aquilo que vocês estavam falando agora, sobre o homem não poder expressar suas emoções, e ao mesmo tempo, muitos homens não respeitam a Deus. Até mesmo na hora da divisão das tarefas em casa, ela é vista como uma ajuda, eu vou ajudar na mulher, vou ajudar no namorado. Ora, se você vive na mesma casa, você também bebe água, você também come no prato. Por que você está ajudando alguém no prato? Você não está ajudando, você está fazendo o que você está fazendo. Da mesma forma que uma mulher vai lá e limpa. Essa história de mulher, não sei se vocês já ouviram isso, uma frase bem machista. Vocês que já ouviram. Mulher, lugar de mulher na cozinha, qual é uma outra? Bem machista. Bem meio para mim. Lugar de mulher na cozinha é ótimo. Tem uma que é mais pesada que diz assim: lugar de mulher esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. Né? Então, assim, falas como essas podem parecer inofensivas, mas elas não são inofensivas. E a gente conversa com vocês hoje, porque vocês são jovens. Vocês têm tempo de mudar. Vocês podem mudar essa realidade e serem pessoas diferentes. Porque tudo isso que a gente fala nessas frases aqui, homem não chora, coisa de mulher, isso é coisa de mulher. Tá? A gente fala muito, às vezes, isso, os meninos falam, não sei isso, é coisa de mulher e tal. Isso tudo, gente, foram coisas que ensinaram pra gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham, vou mudar aqui um pouco de assunto, fazer uma enquete com vocês. Vocês acham que quem mexe com uma criança pequena e faz violência sexual com uma criança, vocês acham que essa pessoa é pedófilo? Sabe o que é ser pedófilo? Vocês sabem que pedofilia está associada a uma doença mental?
Só que a maioria dos homens que eu processo, que eu escuto falar como quiser, que eu escuto a criança dizer como ela foi plantada, eles não são bem. Eles são homens normais, igual ele, igual vocês. Eles não têm CID. Vocês sabem o que é CID? Código Internacional de Doenças. Toda vez que você vai no médico, ele dá um papelzinho e coloca lá o CID. É o número da sua doença no catálogo internacional. Esses homens que fazem isso, a maioria não tem esse CID, não. Eles são homens normais, mas eles aprenderam, de algum modo, ao longo do tempo, que as gerações foram se passando, assim como eu, com 52 anos, ouvi engolir o choro, e vocês com 15 ouvem engolir o choro, um dia esses homens também aprenderam o comportamento de que eles podiam fazer o que eles quisessem, inclusive com a criança. A criança dá prazer para ele, mas ele também faz com a mulher. Então ele não tem prazer só com a criança. Porque esse homem muitas vezes faz isso mal. Só mais velha, ele faz também com a criança. Por quê? Porque violência também tem a ver com a forma como a gente aprende a se relacionar com as pessoas. Tem tudo a ver. Hoje, eu acho que se eu fosse mãe hoje, aos 52 anos de idade, eu seria uma mãe muito melhor do que eu fui aos 20 anos de idade, quando eu tive a minha filha. Eu seria uma mãe muito melhor hoje. Porque eu já aprendi a desconstruir alguns mitos, inclusive sobre a maternidade. Então, assim, gente, quando a gente vem falar de violência para vocês, é porque a violência é um processo muito complexo. E ela tem muitas causas, ela tem muitas raízes. E uma delas é um comportamento incorreto desaprendido. Porque mulher sofre mais violência que homem, gente. Porque ainda a mulher é vista de uma forma diferente, de uma forma inferior, de uma forma em que eu posso ir lá e fazer o que eu quiser. Ainda é assim. Infelizmente, a gente fala isso há tantos anos, parece assim uma conversa que já perdeu sentido, mas ela não perdeu sentido. Olhem, comecem a observar. Quando vocês assistirem televisão, vocês verem jornal, sei lá, na internet, vocês verem assim, uma mesa de grande evento, lá na Presidência da República, no Brasil, lá no Senado, ou em qualquer outro órgão, prestem atenção na composição das pessoas que estão lá no Estado. Em regra, a maioria é o quê? Homem. A maioria é homem. Por quê? Porque as mulheres ainda não assumem um local de liderança total. E a gente quer a liderança. A gente quer igualdade e respeito. E não violentar uma mulher sexualmente é falar de respeito. Gente, vocês têm ideia de quantas mulheres sofrem violência sexual? Não estou falando de violência física. Não estou falando de código escuro. Estou falando de violência sexual. Existe uma estatística feita pelo Unicef, que é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas. E o Unicef é uma área que é voltada para crianças e adolescentes. Eles fizeram um levantamento mundial sobre a questão da violência sexual. E eles descobriram que em cada 8 mulheres que existem no mundo, uma já sofreu violência sexual. Vocês têm ideia de quantos habitantes tem no mundo? E cada 8, uma mulher foi vítima de violência sexual. E ela pode acontecer de diversas formas. Desde passar a mão, né? Se esfregar no ônibus, tá? Aquela cantada grosseira, invasiva, que muitas vezes o cara beija a menina na força, ela não quer, mas ele vai lá e beija, porque ela não pode. Tá entendendo? Então, tudo isso acontece. Então, essas violências sexuais, elas têm uma raiz muito profunda de como a gente enxerga a vida, de como a gente enxerga o outro. É sobre isso que a gente está falando. São pequenos hábitos que a gente tem. Você já foi vítima de bullying? Não é possível. Só eu fui vítima de bullying? Alguém aqui já foi vítima de bullying? Vocês querem contar? Não, né? Eu vou contar o meu. Eu vou contar o meu, que eu já estou caracterizada, eu estou mais velha. Eu era uma garota muito estudiosa, tá? Tida assim como CDF, não sei se alguém já ouviu essa sigla. Na minha época existia essa sigla para quem era médico, tá?
E aí, quando eu só tirava nota muito alta, gente, na escola, eu nunca tirei nota. Eu só tirava 9,5, 10, 9,5, nunca mais. E aí, o que acontecia? Daí eu acho que o professor que estava errado, o professor dele. Então, o que eles fizeram? Estavam sentados na cadeira, antes de dar o intervalo do recreio, alguém colocou uma placa na minha costa, eu sou burra. E eu disse, sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E todo mundo rindo. Aonde eu passava, todo mundo ria. Só que eu não tinha ideia do que estava rindo. No dia eu fiquei chateada. No dia eu fiquei chateada, no dia eu chorei. Isso me magoou e eu lembro até hoje. E eu lembro até hoje, porque não foi legal. Me causou uma dor. Porque muitas daquelas pessoas que botaram a menina na resposta eram as mesmas que festas de prova que pediu para ir para minha casa para eu ensinar eles. Foi o mesmo grupo. Então, a gente já sofreu violência. Mas tudo isso a gente muda essa nossa forma de olhar. Esse texto do Lucas fala sobre isso. Trocar a lente, tá? Olhar de outra forma. Violência. Eu vou entregar o objeto da fala para isso. Bem, é isso. Vocês não queriam que vocês tivessem mais. Não assim mais, né? O objetivo é que vocês trouxessem as experiências de vocês, mas a gente nem é obrigado a falar. Nós vimos que todos nós já passamos por violência. É aqui em Maranhão que a 80%, não sei exatamente, mas na minha apresentação foi especificado, 80% das meninas, mulheres que sofrem violência sexual, elas possuem até 14 anos de idade. Mas significa isso? Significa que a maioria são pessoas que não têm condições nem de saber que está aqui. Nem de saber que está acontecendo. E por que é importante trazer essa discussão para vocês? Por que isso está acontecendo? E sabe onde é que acontece a maioria desses casos? A maioria desses casos ocorre dentro de casa. Pai, padrasto, aí depois vem tio, irmãos. Aí, quando gente muito próxima, como a doutora falou, é o doente, padre, pastor, líder religioso, o namorado, o professor, O marido, às vezes, né? o marido vai querer que o marido tem direito a fazer sexo contigo no dia que quiser, na hora que quiser. Quando ele faz isso sem você querer, sendo rude com você, já não. Vai aí, bora fazer. Isso é violência. Porque a gente não é dono da gente, nem da nossa vontade. Vocês estão entendendo? Então, o objetivo aqui é discutir que essa questão da violência ela está respaldada por uma prática cultural. E essa prática cultural, ela vem de uma lógica que colocou os homens como superiores às mulheres e as mulheres como aquelas que devem obediência e devem ser coisificadas por esses homens. Até o ponto que se a mulher diz, eu não quero mais ficar contigo, ela recebe 66, 61. Só no rosto. Só porque ela não tem mais. Só no rosto. Só no rosto. Só no rosto. É inconcebível. Não é inconcebível uma reação dessa, é inconcebível. E, gente, qualquer um de nós aqui, meninas, já que as meninas são a grande maioria das pessoas que sofrem esse tipo de violência, qualquer uma de nós está sujeita a sofrer esse tipo de violência se a gente, o quê? Se a gente se calar, se a gente não tiver o quê? Uma rede de apoio, que é o amigo, sabe? Que é a mãe, que é, às vezes, o professor também. Entendeu? Gente, o projeto de proteção fala sobre isso. Sobre proteger. Só que muitas vezes, para a gente falar de proteger, a gente tem que tocar nesse assunto da violência.
E para muitas pessoas falar sobre violência, são um assunto dificultado. Então, uma coisa que deve ficar guardada lá dentro de casa, as 7 chaves, não sai de dentro da nossa casa, que aconteceu lá, não sai, e assim, a gente vai falar sobre proteção, a gente vai falar que vocês são redes de apoio muito bons, e vem perguntar para vocês sabem quem procurar, se vocês precisarem. Isso é importante. Não saiam daqui sem essa informação. Esqueçam tudo que a gente já falou. Esqueçam. Vocês sabem onde procurar ajuda? Não. Não? Conselho tutelar? Não, também. Você acha que não? Então, agora, se você tutelar na vontade, você pode procurar justiça. Você pode procurar justiça. Você pode procurar um telefone chamado Disque 100. Já ouviu falar sobre isso? Disque 100. Você pega seu celular, sempre, e liga. Eles têm um WhatsApp também. Esse Disque 100 é uma central que funciona no Brasil inteiro e ela funciona. Vou lhe falando para vocês porque todas as ligações do Disque 100 foram parar na minha mesa, nos lugares onde eu trabalhei. O Disque 100 é um local onde você liga, você relata o que está acontecendo, você diz o nome da pessoa que está sendo violada, não precisa ser o nome completo, não precisa ter CPF, não precisa de grandes detalhes. O que você tem aqui é relatar qual é a violência que aquela pessoa está sofrendo, dizer de preferência o nome para que aquela pessoa possa ser identificada, dizer o local onde a violência ocorre. Basta isso. E pode ser anônimo. Não precisa se identificar, vocês estão ouvindo? Bora, entrou em atenção. No Disque 100 você não precisa se identificar. Você pode ligar para lá e dizer: a filha do meu vizinho está sendo abusada. Dizer o nome da moça e o endereço. E eles vão bater. Vai bater lá na polícia, vai bater no Conselho Tutelar e vai bater no justiça. O Disque 100 funciona. Então, qualquer dúvida, eu quero falar, eu quero ir lá no Conselho Tutelar, todo mundo vai saber do que eu. Eu não quero ir lá na promotoria, porque é uma cidade que tem promotor, juiz, eu não quero entrar. Não quero entrar na delegacia do denunciar. Mas você pode denunciar com Disque. Tá? Na cartilha que vocês estão recebendo, o nome dessa cartilha é uma cartilha do projeto de proteção. O nome dessa cartilha é Sobreviver Sem Violência. E é sobre isso que a gente está falando para vocês. Sobreviver sem violência. O final dessa cartilha, se você não quiser ler ela, você chega bem aqui no final. Denuncia a violência e acidente mais de violência judicial. Inclusive, esse que eu acabei de falar para vocês, que é gratuito. Não gasta crédito no celular. Eles também têm um WhatsApp, que a gente colocou aqui no WhatsApp. Você não precisa se identificar, mas você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa para que ela pare de sofrer violência. Porque alguém vai bater na porta dessa pessoa para tentar entender o que está acontecendo, tá bom? Vocês entenderam isso? Bora lá que você está com tudo de espécie. Então, essa cartilha está escrita numa linguagem bem simples. Ela está escrita falando as nossas filhas, leva a mão na pautagem. Já ouviram isso? Ela está escrita desse jeito. Violência é crime e o pautagem. Então, assim, ele não está fácil de ler, não está na mesma linguagem, de processo. Não quando você quiser, quando você achar que precisa. Quando você tiver alguma dúvida, se alguma coisa é violência, você chega aqui. E cada violência aqui está escrito, está dizendo o que ela é, como sacar quem é o errado, o que fazer, como prevenir e as consequências. Para cada violência está escrito. Para cada tipo de violência diferente, vocês vão encontrar a orientação. O que fazer, como prevenir, quais são as consequências e de como denunciar esse ataque. Eu espero que seja útil para vocês em algum momento. E a outra vez de quadrinhos. Conta a história de um rapaz que deu drogas, graças a Deus, você está bom? Gente, e aí? O que vocês tiram disso que eu falava? Você nem está o objeto que fala. Gente, para devolver o objeto da fala, ele
Tem positivo. Eu acho que o objetivo principal é fazer com que vocês criem entre vocês essa rede de apoio. Entenderam? Que vocês possam rever muitos padrões de comportamento que até então são tidos como o quê? Nada justifica a violência, nada justifica. Porque o Robson passou a senha, aí é complicado de conectar. Eu acho que esse é o objetivo. Porque ele Será que passou uma senha, vocês mas está dando erro. conseguiram perceber? E agora, como é que chegou assim? Não. Aí, como é que o boneco está agora, então? Está feliz. Né? Tá feliz, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela participação. Trazer os alunos aqui, por conta da nossa correria, 7 de setembro, SAEB, então a gente está muito cheio. Hoje nós marcamos uma reunião com o José Thiago, com pais, né? Então, por esse motivo, eu já vou correr para lá, depois se der tempo, eu retorno. Desde já eu agradeço pelo convite, tá? E quando sempre conosco, tá bom? Para os nossos alunos que estarão aqui a posto. Muito obrigada, tá? Depois eu retorno para devolve. Tem que ficar responsável por eles aqui. Ah, tá. Professores estão em cima. Bom dia, boa tarde, gente. Aí, olhando assim, eu acho que tem gente que tem muita coisa para falar. Aqui deve ter esse grupo aqui. Esse grupo é o mais animado daqui. Né? Aqui, esse grupo deve ter muita coisa para falar. Ó, animação, gente. Não se preocupe que vocês vão falar. Aqui também. Gente, mas aqui não é. Aqui, olha só. As pessoas têm muito medo de falar porque elas têm medo de falar algo que possa ser utilizado pelos colegas de forma a elas serem ridicularizadas. Assim. Vão rir de mim, vão achar que eu estou falando besteira. Não existe isso, tá?
Entendeu? Olha, você sabia que o conhecimento só se produz se a gente se permitir o erro? Já pensou? A gente vai na escola preparar tudo que é certo? Se eu soubesse de tudo, eu estaria na escola? Nunca. Eu já estaria, sei lá, prodígio, né? Então, se vocês estão na escola, vocês estão aqui para aprender. Então, para a gente aprender, a gente precisa errar. Eu falo para o meu filho, é o seguinte, que como foi a prova? Eu tirei esse mês, não vejo o que você errou. Porque sabendo que você errou, você vai aprender. Entendeu? Então, eu quero que vocês pensem dessa maneira, tá? E vocês não vão ser julgados pelo que vocês vão falar, que aqui está todo mundo no mesmo nível. Por isso que a gente fez essa metodologia, essa estratégia, utilizou o ciclo para poder realizar o diálogo, para mostrar que não tem ninguém aqui, ó. Sim, sabe? Na frente, no pedestal, detentor do conhecimento. Vocês que vão trazer essas informações, tá? Mas para que a gente possa iniciar o diálogo, como a gente vai iniciar, né? Quais são os temas? Primeiro, vozes que protegem, né? Qual é o outro? Masculinidade positiva, correto? Então, como a gente vai abordar esse tema e esse tema, esses dois temas vão trazer outras questões que podem ser questões muito íntimas nossas, a gente precisa saber, ter consciência, ter confiança no ambiente que a gente vai relatar. Eu preciso confiar em vocês aqui, para eu poder falar. Preciso confiar de tal maneira que eu saiba que isso aqui não vai o quê? Que eu falar aqui não vai passar, não vai ser utilizado contra mim em outro momento. Entendeu? Não tem essas... O bullying é isso, né? Às vezes você pega informação que uma pessoa falou para alguém e pega essa informação e utiliza contra a pessoa que informou e nem foi para você. Então, confiar é saber tudo que eu vou falar aqui vai ficar aqui, vai morrer aqui. Vocês têm idade, né? Para perceber que é preciso a gente estabelecer esse pacto. A outra questão é, eu tenho que ter confiança, eu tenho que respeitar esse espaço. E respeitar esse espaço, gente, é ouvir o outro para gente. Quando a gente, olha só, presta atenção, imagina. Eu já fui professora, eu deixei de ser professora porque eu não aguentei mais. Juro para você. Eu amava ministrar. Amava. Comecei com o ensino médio, depois fui para o ensino superior. Não aguentei, porque era uma falta de respeito comigo enquanto professora. E eu dizia, meu Deus, eu queria só ajudar. E chegou um momento que a minha saúde mental estava sendo colocada em xeque. E eu disse, não vou, não quero mais. Porque existia muito desrespeito. O desrespeito é, por exemplo, o professor, poxa, prepara uma aula, estuda muito para poder passar com facilidade aquilo, uma linguagem que vocês assimilem, aí os colegas estão o quê? Falando. Isso não é um desrespeito para quem está falando. Então, o respeito aqui, gente, é quando o colega estiver falando, por favor, vamos ouvir com respeito o que ele está falando. Não fingir que está ouvindo, ficar fazendo gracinha, tá? Até porque a gente vai discutir a questão da violência estar envolvida, né, nessas duas temáticas, e isso é uma forma de tá? Fala quem quiser falar. Ninguém é obrigado. Tá bom? Fala se você se sentir à vontade para falar. Eu queria muito que esse espaço aqui fosse um espaço acolhedor. O que é um espaço acolhedor? Um espaço que eu possa sentir naquele momento que eu posso falar. Eu acho que eu posso falar uma coisa que eu talvez tenha carregado quando a doutora está tratando de uma dessas questões. E eu saber que aqui eu posso falar. Esse espaço eu tenho condição de falar. Eu não tinha condição, eu não tinha falado para ninguém.
Mas aqui eu vou falar, porque eu confio nesse espaço. Eu confio que eu vou ser respeitado nesse espaço. Entenderam? Então, a gente pode fazer esse passo para iniciar o nosso diálogo aqui. Podemos? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir com atenção o que o colega tem para dizer. A gente não vai repassar. Não, o que for dito aqui vai morrer aqui. Ninguém vai sair daqui e comentar lá fora ou utilizar como colega. Ninguém é obrigado a falar. Tá bom? Ninguém é obrigado a falar. E eu vou respeitar o tempo de fala do meu colega. Não vou interromper. Pode ser? Então, como é que a gente pode confirmar que esse pacto foi feito por nós? Foi a sugestão de vocês. É assim, e palma forte. Isso. O que vocês acham? Bater uma palma forte? Tá ok? Tá ok? Então vamos lá. Eu coloquei 2 temas aí. Ah, sim, esqueci. Vocês conhecem esse aqui? Não. Esse aqui é o nosso objeto da fala. O que é o objeto da fala? Para poder organizar o que é pra gente, eu vou passar para alguém que queira falar. E se alguém, enquanto ele estiver com esse objeto, vai que estiver falando, o mundo vai ouvir muita atenção. Quem quiser falar, levanta a mão. Quando o colega ou a colega concluir, a gente pega o objeto e fala e faz o que ele quer falar. Quando aquele estiver com o objeto falando, a gente vai fazer o quê? Ouvir com atenção, não interromper, levanta a mão quem quiser, aí a gente pega, repassa o objeto quando o colega passar para o outro. Por que eu escolhi esse objeto? Porque é uma turma de adolescentes. E eu tenho um filho adolescente de 15 anos. Como todos os adolescentes, ele é muito temperamental. Então, na maioria das vezes, ele está com raiva. Eu vou mostrar para vocês. E se eu perguntar, você está com raiva de mim? Já vi tudo! O que tu queres? Aí ele pegou e disse: olha, como tiver com raiva, só coloca isso aqui na porta do quarto. E eu já sei como é você. Quando você estiver bem com a vida, que eu não for levar patada, você coloca o boneco na cima. Ok? Então, isso deu para a gente começar a estabelecer diálogo em casa. Porque quando está assim, eu já sei que eu não posso me aproximar. Se ele está mal por algum motivo, ele diz, não é por conta de mim, mas eu tenho que respeitar. Aí, ele passa um tempo com esse boneco assim, eu não me aproximo. Eu vejo que ele está mal, e às vezes ele até faz questão de demonstrar que ele está mal, para ver se eu vou lá perguntar. Não, olha o nosso apoio. Aí, quando ele coloca o bonequinho assim, eu vou dar conta. E aí, como é que você está? Tá bom? Então, eu escolhi isso porque, como estabelecer um diálogo legal entre mim e o meu filho, eu acho que pode estabelecer com vocês. Tá? Que nome a gente pode dar desse objeto? Hã? Raiva. Ele não é só raiva. Ele não é só raiva. E aí? O nome que vocês gostam? Hã? Tá aí, gostei. Não. Vocês concordam? Bipolaridade? Bipolar? Bipolar é o bipolar do coração. Coitadinho. Você é bipolar, mas a gente chama. Pode ser bipolar do coração, porque a gente chama mesmo assim bipolar. Porque né, a gente gosta muito de respeito. O fato de ser bipolar. Tá ok? Então, esse vai ser o nosso instrumento de fato. Tá ok? E eu coloquei 2 questões para vocês, lembram? Eu perguntei, a primeira, o tema é vozes que protegem. O que vocês entendem por vozes que protegem? Considerando a experiência de vocês, do cotidiano de vocês, seja em casa, seja na escola, seja na rua, seja, o que mais? Na igreja. Quem frequenta a igreja, óbvio, né? Seja na academia.
Tem. Tá. Sei lá, seja na praça, seja na comunidade. Quem é de comunidade aqui? Ninguém? Seja de comunidade. Tá ok? O que vocês entendem por vozes que protegem? Ele está dizendo que ele está doido para ser aqui. Quem vai ser? Gente, não esqueçam que aqui ninguém está aqui para se julgar. Tá? Falem o que vocês quiserem falar. A gente tem que ser confortável. Isso é ruim, isso é do nosso sistema educacional. A gente tem medo de falar. A gente não vai aprender se a gente não falar. Perfeitamente! Vai. Outros processo, eu falo sobre votos, que alguma ação, alguma coisa que está acontecendo. E essa chamação vem mostrar proteção para alguma coisa, tipo, pode estar alguma coisa acontecendo mal, ruim, alguma pessoa. Aí a gente vai lá e denuncia, a gente fala, e aquilo vai proteger a pessoa, aquela situação que está acontecendo. Porque quando a gente fala, não fica calado, isso protege quem a gente mais ama. Isso protege quem a gente mais ama. Aquilo que está acontecendo lá. Muitas das vezes a gente não fala, mas era para isso ser falado. Porque a fala, ela tem um poder. Ela tem um poder para menstruar, para abençoar. Ela tem um poder para trazer o bem, para trazer o mal. Então a gente tem que usar a nossa fala, como o senhor já disse, para proteção. Ou seja, para falar, proteger aquela pessoa ou alguma situação que está acontecendo. Alguém gostaria de complementar o colega? Eu posso fazer uma pergunta assim para todos? Como será que essa fala protege? Como é que essa fala pode proteger? Denunciando de que maneira, que tipo de caso. Quais são as vozes que protegem vocês? Quais são as vozes que protegem? Pode falar, gente, vai ficar com medo. Quais são as vozes que protegem vocês? Eu tenho uma voz que me protegeu, meu irmão mais velho. Sempre me protegeu. Sempre. Ela ficava até chateada. Ele ia fofocar. Mas ele não ia fofocar, ele estava me protegendo. A Bebê era criança, tinha 4 anos, passou um carro com os caras assim. Hoje eu sei que eram mal encarados, assim, não pareciam ser pessoas do bem. Na época eu não sabia, eles pararam o carro e ofereceram por mão. Eu estava vindo com ele, eu ano mais velho que eu. Eu com 4 anos, ele com 5, eles. Vem pegar o bombom, menina, vem pegar o bombom, adivinha o que eu ia fazer? Ia pegar o bombom. Fui correndo, assim, saí, não fui correndo, eu fui. Quando eu fui pegar o bombom, eu falei, me puxou, me levou lá pra dentro de casa, falou lá pra moça que estava lá em casa, e ela ia atrás dos caras que estavam. Eu sei que a menina ficava rezando com medo, porque eles estavam bem fora. Por lá, e a gente sabe que, né, tem tráfico de crianças, tanto para utilizar sexualmente, para retirada de órgãos, para adoção ilegal. Teria acontecido comigo se eu não tivesse essa voz que me protegeu. E aí, vocês? Ninguém tem uma assim, como eu tenho isso aqui, mas olha, eu tinha 4 anos. Uma voz que tenha protegido vocês. E aí? Tu tens? Pode olhar. E aí?
Porque quando, às vezes, eu quero fazer uma coisa muito, eu peço conselho dele. Sai uma amizade. Muitas das vezes, as amizades que a gente escolhe, a gente sabe, mesmo, a gente não sabe, né? Que é a amizade do mal. Aí, teve uma vez que eu essa minha a minha mãe falou, não vai, você sabe que é errado. Aí, depois disso, essa menina foi presa. E eu entendi que ela queria meu bem, minha mãe e meu pai. Ela queria meu bem, me tirar desse caminho. Ela queria me ajudar, por mais que eu tenha ficado. Ah, não, é vingança da minha mãe, né? Não, mas ela quis me proteger. Já que proteger falando sobre o bem, não sobre o mal. Para mim, saber escolher a amizade. E aí? Tem mais? Ele quer alguém colar do muro. Olha, ele vai ficar triste. Triste, ele vai ficar com raiva. Se nem pegar. E aí? Quem mais tem uma voz que lembre? É igual essa voz que vocês. Não é bom lembrar que voz que protege o jeito? E aí, gente? Quem mais? Tá, vamos lá. Uma voz que protege é uma voz que consegue nos orientar. Muito interessante que a colega falou, você que ela disse. A gente pensa que sabe. A gente pensa que tem câncer. Mas depois eu fui ver que a minha mãe estava certa. Por que será? Porque eu acho que os mais velhos têm uma história de vida, sabe? Já passaram, já tem uma maturidade psicológica. Tem o que os psicólogos chamam de repertório. Então, eles podem visualizar rápido o negócio que vai dar certo. Só que eu não sei por que os adolescentes que eu estou falando com base meu filho não viu. Sempre acho que eu sou a ponto de dizer assim, vai ter quando era mais novo, vai ter uma festa de pijama. Eu posso ir? Não. Como eu não vou? Vai todo mundo. Eu digo, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas por que só eu que não vou? Por que você não faz? Porque eu não conheço quem vai. Eu fulano, ciclano, não vai estar só os seus coleguinhas. Vão estar adultos que eu não conheço. E a gente está falando num contexto, aí vamos ver o contexto, não vamos mais ficar fazendo meio termo, no contexto de mulheres, meninas principalmente, eu estou falando do contexto do Marajó, tá, gente? Meninas principalmente são violentadas sexualmente. No caso de violência sexual, 80% das pessoas que sofrem abuso, violência sexual na região do Marajó são meninas até 14 anos de idade. Então, eu sabendo disso, eu vou deixar, digamos, eu estou falando do meu filho porque meu filho é um menino trans, tá? Na época era uma menina. Então, não quero deixar. Nem menino vou deixar. Nem menino. Vocês entenderam? Então, eu acho que eu sou uma voz que protege. Ele fica chateado, fala, mas eu pego toda essa experiência que ele não conhece. E a questão agora é a seguinte. Então, a voz que protege é aquela que cuida melhor até, aquela que apoia. Vocês têm confiança em se acontecer uma coisa ruim com vocês? Em quem vocês não têm confiança de contar essa coisa ruim? De tal maneira que vocês saibam que para a pessoa que você vai contar, ela não vai te apontar o dedo. Ela não vai te responsabilizar por esta coisa ruim que aconteceu. Exemplo, mãe, eu fui lá na casa do tio e eu achei que ele me abraçou de uma forma diferente. Não pareceu abraço de tio.
Ele me abraçou passando muito a mão pelo meu corpo. Eu posso falar isso, digamos, para minha mãe, eu tenho confiança em falar para ela e falar para o meu pai, de tal maneira que eles possam me ouvir e dizer, eu acredito, não sei, nós vamos tomar providência. Entendeu? Então, a voz que acolhe é aquela voz que você sabe que se passar por essas situações, você vai chegar lá, vai falar e essa mão não vai apontar de volta para você. Por que ela apontaria de volta para mim? Por que ela apontaria de volta para a gente? Alguém sabe me dizer? Hã? Primeiro, porque as pessoas não querem é tio, hoje é a família, é o irmão. Eu vou tentar resolver comigo. Porque a gente está trabalhando com uma coisa muito complicada, né? E assim, eu esqueci de falar que desses casos de a grande maioria pode saber onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Com pessoas muito próximas, acima de todo e qualquer suspeito. O pai que cuida, o pai que mantém, o tio que cuida, o tio que fica com a gente, para a nossa mãe trabalhar, o nosso primo, padrasto. Gente, eu vou falar para vocês, quando eu vim para cá, eu vim com essa carinha, sabe? Porque eu já trabalhei muito com essa temática, eu publiquei no Ministério Público. E eu tive que estudar muito sobre. E pegar casos. E eu estava grávida. Então, desde aí, eu nunca mais olhei diferente, assim, olha, eu vou falar modus operandi para vocês. Situações que aconteceram de pedófilos, né? Um declarou que ele ia aos supermercados e ficava vendo as crianças com as mães e seguia como se ele fosse comprar alguma coisa. Ele falou que era o modus operandi dele. Ele saía como se ele fosse comprar, mas ele estava seguindo aquela criança. E ele chegava e ficava, que criancinha bonita, sabe? E só ele fazer, pegar, colocar a mão na criança e olhar a criança, isso já dava para ele desejo. Eu sabia de uma coisa dessa, imaginei eu no supermercado com a minha filha. Tá? Outros modos operando de outro negócio. Eu vi muitos relatos, né? Ele morava vizinho, sabe aquele vizinho tiozão, gente, que dava bombom para as crianças brincavam na vida, ele dava bombom, conversava com as crianças adoravam ele. Ele nunca teve coragem até então de chamar as crianças para dentro de casa, mas ele queria chamar para dentro de casa cada um. Porque era lá que ele queria apontar. Só que teve um dia que ele disse, eu vou fazer. Ele passou vários anos só olhando, sabe? Aí ele convidou 3 crianças. Aí vocês não têm bombom lá em casa? E elas entraram na casa dele. E quando elas entraram na casa dele, ele pegou e apalpou a maiorzinha. A maiorzinha e disse, tio, por que você está fazendo isso comigo? Parece que caiu a ficha do cara. Ele disse, esse foi o problema. Todos esses foram por isso que eu estou sabendo. Meu procurar. E tem essas situações, né? Vamos lá. O cara se aproximou da mãe, mas não foi por causa da mãe. Foi por causa da filha. Mas fez toda a corte para pedir a mãe namoro, mas não era a mãe. Era a filha. Entendeu? E a mãe namorou com a mãe, e enquanto isso ele estava tentando, ajustava tudo. Entendeu? E a filha, quando falou para a mãe não aceitou, porque ela estava apaixonada, achou que era outra coisa, gente, apenas 5%, 6% dos casos denunciados por criança são casos alimentares. Então,
precisa, por que voz que acolhe? Porque a gente precisa ter voz, saber identificar, e a gente tem voz que acolhe. Quando essas situações acontecerem, a gente sabe que pode contar com alguém. Entenderam? E às vezes esse alguém não é gente da nossa casa. Não é gente da nossa família. Porque às vezes a nossa família, vai estragar a família, tenta resolver daquela forma e a coisa vai continuando, entenderam? Às vezes é um colega da escola. É um amigo da escola, às vezes é um namorado, a namorada. Às vezes quem é mais? Um primo, uma prima, um professor, uma professora, uma liderança comunitária. Então, o objetivo aqui, quando a gente fala as vozes, quais são as vozes que acolhem, é querer saber de vocês. Vocês têm essas vozes? Vocês têm essas vozes? Se vocês passarem por uma situação dessa, vocês sabem a quem recorrer, a ponto da pessoa não apontar o dedo para você e dizer que você que é responsável. Eu vou dizer, sabe por que surge essa história de que é ela que é responsável? Isso não é de agora. É lá do período da colonização. Quando os colonizadores vieram para cá, os portugueses, eles precisavam que povoar essa terra, uma terra muito grande, provavelmente pequena. Portugal parece o Brasil, muito pequeno. Mas eles precisavam povoar porque tinham outras nações que estavam querendo também o quê? Colonizar para explorar, né? Então, a estratégia foi trazer meninas que eram dadas para adoção lá em Portugal, nessas casas, me fala o nome correto, de freiras, convento. Eles davam as crianças para adoção, as meninas do convento, e eles pegavam essas meninas, que eram meninas de 8, isso está em livros, como Casamento Cinzado, 8, 9, 10 anos, meninas que não sabiam nem o que era o quê? Sexo. Inclusive, vocês sabiam que a criança, se vir o pai com a mãe fazendo sexo, vai ter um trauma nisso, porque ela não vai entender, ela vai achar que aquilo é uma violência do pai com a mãe. Aí eles trazem essas meninas para cá, os homens feitos. E essas meninas eram violentadas por eles. Tá? Eles se depararam com outras culturas, como as culturas indígenas e depois as culturas negras. Mas não Os precisa chegar lá. indígenas e os negros, eles viam o sexo de outra maneira, bem diferente da maneira como o português ocidentalizado via. Porque o português via a partir de uma noção religiosa, de começo que dizia que sempre diz, até hoje eu acho, que sexo só deve ser feito se for para reprodução. Não é para produzir o quê? Prazer para a mulher. A mulher não pode sentir prazer com o sexo. Ela só tem que fazer sexo para reproduzir. Aí, para evitar que esses homens ficassem, eles permitiam que eles usassem quem? As meninas indígenas e as meninas negras. Por quê? Não tinham alma, não era felizmente. E por que começaram a apontar? Tá vendo só essas meninas? Olha como elas são. Olha essas meninas nuas. Indígena andam nuas, elas se oferecem. Então a culpa não é dele, a culpa é delas que se oferecem para ele. Que são sexualizadas, não são. É uma outra dinâmica cultural. Então vocês já viram agora que a gente já pode fazer um link com o quê? Com o. Oh, meu Deus.